Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 19 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Descanse, coma, beba, aproveite, curta a vida. Louco, ainda essa noite pedirão de volta a tua vida, e para quem ficará tudo o que tu acumulaste? Bem entendemos que a ganância e o acúmulo são um veneno mortal quando olhamos para os outros. Mas depois, com prazer, nós tomamos um pouco desse veneno todo dia, privilegiando os bens materiais aos espirituais, buscando o ganho mais do que a partilha. Vamos nos perguntar: o que eu partilhei nesse mês? Dei o meu dízimo integralmente? Estou fazendo um apadrinhamento de uma criança do Haiti? O que posso fazer para viver o convite de Jesus? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louco, é esse o pensamento de Jesus para com aquele que se preocupa de ficar rico, ao invés de acumular tesouros diante de Deus. Tudo isso deve fazer-nos pensar muito. O mundo diz: fique rico ou morra tentando. Mas isso nunca tornou ninguém feliz. Tudo o que Jesus fala é para a nossa felicidade e não para o nosso prejuízo. Jesus chama de louco uma pessoa que investe toda a sua capacidade mental e física para se tornar rico. A morte revela o sentido das coisas. A morte revela quanto é frágil o raciocínio de quem procura riqueza material. Descansa, come, bebe. Essa noite morrerás. De que adianta ter suado tanto, se não se ganha nada com isso? Olhando bem as coisas, você percebe que até enquanto vive, o rico não consegue sossegar, não consegue descansar, porque tem medo que o roubem e o assaltem. Se cerca de grades altas 4 metros, pelo medo de que alguém invada sua casa. Não sai pela rua pelo medo que o sequestrem. Enfim, constrói para si mesmo a sua própria cadeia e dali não sai, escravo de sua riqueza. Queria comer, mas não consegue porque o nervosismo pela sua ganância lhe fez ganhar uma úlcera. Preste atenção ao mal dos executivos.
Viver com Jesus nos leva ao bom senso da vida. Guardai-vos de todo tipo de ganância. A vida não consiste na abundância de bens. O que Jesus queria dizer com isso, irmãos? A palavra dele é clara. Vale a pena tudo o que estou fazendo? Será que no final Deus não vai chamar de tolo a mim também? Você está lutando mais para encher a sua alma ou para encher a sua barriga? A vida é um carrossel que nos deixa doidos. E quem não se agarra no que vale mesmo, chegará o dia em que bate a nave, como dizem os jovens hoje. O reino de Deus significa, em primeiro lugar, aceitar Jesus, acolher Jesus, amar Jesus, se consagrar a Jesus. Procurar o reino de Deus com máximo interesse significa se dedicar a construir o reino do amor entre nós, o reino da justiça. Consagrar a vida para a riqueza é o pior investimento que se possa fazer, e quem se torna escravo do seu trabalho, pelo medo de perdê-lo, perderá a sua própria vida, perderá seu casamento, perderá seus filhos. Nesse mundo que roda igual o peão de uma criança, devemos prestar muita atenção. Qual é o foco da nossa vida? Não podemos permitir que o redemoinho frenético do trabalho, do dinheiro, nos engula. Existem pais que se acordam somente depois que o filho caiu nas drogas. Eles deram tudo para o filho, exceto a atenção, o tempo para conversar, para dialogar, o carinho. Deram ao filho tudo o que eles não tiveram e esqueceram de dar o mais importante, o amor, Deus. Com isso não queremos dizer que sempre a culpa de um filho cair na droga é dos pais, mas frequentemente isso acontece. Jesus diz clara e fortemente: louco, louco, para onde vai a sua vida? Você constrói um castelo de areia que vai desmoronar a primeira onda que vier. É urgente redirecionar o nosso tempo e o uso das nossas forças. Como dizia Chiara Lubich, quem não dá a Deus, dá muito pouco. E podemos continuar. Quem não tem Deus no seu coração, tem muito pouco. Vamos parar um pouco e pensar como é a minha atitude diante das coisas materiais. Ou melhor, quanto tempo do meu dia eu dedico ao meu ganha-pão e quantas horas dedico à minha formação espiritual. Quantas horas dedico aos meus amigos? Quantas horas dedico ao meu grande amigo que é Deus? O dia tem 24 horas e normalmente temos o domingo livre, um outro dia da semana. Como eu uso esse tempo? Uma pessoa normal deveria dedicar 8 horas ao trabalho, depois vem uns 3 horas de viagem para chegar e voltar do trabalho. E esse também poderia ser um tempo de oração, de escuta de diário, de escuta de uma boa palestra enquanto você está no trânsito, no ônibus. Depois vem 2 horas para a refeição, às vezes menos. Depois vem 8 horas de sono, ou às vezes menos. E até aqui dá 21, contando tudo. Bom, irmãos, ainda vai sobrar 3 horas. Como eu gasto esse tempo? Como eu gasto o tempo do meu domingo? Sou fiel à formação? Como uso o tempo das viagens? Estou utilizando, por exemplo, o Pão MB, onde tem tanta coisa boa que posso encontrar para alimentar a minha vida espiritual. Pelo menos nas viagens, no metrô, no ônibus, posso aproveitar. Queremos enviar com esse áudio uma simples agenda, que chamamos de inteligente, porque prevê uma avaliação noturna para você aprender a concentrar bem a sua vida.
Você deveria, à noite, programar mais ou menos o que você fará no dia seguinte, meia hora por meia hora. Na coluna da esquerda. Depois, durante o dia, essa programação que você fez fica como referência. Quando chega a noite do outro, você, na coluna de direita, marca o que você conseguiu fazer daquilo que havia programado e o que você não conseguiu por desleixo ou com justificação. Isso vai te ajudar muito a criar ordem no seu dia. Vamos agora ler novamente a palavra que Jesus nos doa e que tanto nos estimula a refletir. Naquele tempo, alguém no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Podemos parar um momento e sublinhar o que mais toca o nosso coração. Vamos agora escolher o nosso propósito para que nos ajude a obedecer à ordem de Jesus, de nos tornar ricos diante de Deus. Como podemos nos tornar ricos diante de Deus à maneira de Deus hoje?
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Ricos diante de Deus. Paz e alegria a todos. Não acumular tesouros para si mesmos. Paz e alegria a todos. Passam os dias, as horas passam depressa bem diante dos seus olhos. Você diz tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Eu tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que um segundo vale ouro, não vá desperdiçar. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor. Tantas vidas que esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom, tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Você tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?